Evangelho de João, capítulo de número 3. Posso ler? Vocês foram rápidos? Então vamos nós. Preste atenção nessa leitura que nós vamos fazer, ok? Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Ele era um dos líderes dos judeus. Ele era um dos pastores, vamos dizer assim. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém faz o que tu fazes, os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso. A irmã está atribulada, tenha calma aí com ela que vai dar certo. Isso, paizinho, consola ela aí um pouquinho. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito que é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Respondeu Jesus: se tu és mestre em Israel e não entende estas coisas, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, isto é, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse julgado por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você alguma vez já leu esse texto? Vocês já leram esse texto? Vocês têm o hábito de ler a Bíblia? Estou certo que vocês entendem tudo que lê, correto? Não? Vocês não entendem o que lê? Sendo mestre em Israel, não sabeis dessas coisas? Queridos, eu não vejo ninguém me perguntando nada sobre a Bíblia. Ninguém. Exceção daqueles que chegam e dizem assim: prega, pastor, fala, pastor. E eu digo: eu quero ver tu pregar, eu quero saber o que você tem digerido a partir do que eu tenho pregado, né? Já prego aqui, então eu quero ver você pregando daí, porque quando você prega eu sei se você entendeu errado, se entendeu certo, né? Então veja, nós estamos aqui diante de um texto fundamental, essencial, um dos textos mais importantes da Bíblia, João, capítulo de número 3. Nesse texto fala do novo nascimento, nesse texto fala do amor de Deus que amou o mundo de tal maneira, e nesse texto fala quem são as pessoas que serão julgadas ou que já estão julgadas e por que elas estão julgadas. Vocês compreendem? Outro dia eu estava com um senhor
Estava comigo o Davi, eu acho que o João Vitor e a Marta. E eu perguntei para o homem que estava com a gente. Eu digo, como que você se define religiosamente? E ele não soube responder. Bem, eu não sou católico. Porque tem algumas pessoas que, para escapar desse tipo de conversa, dizem, eu sou católico, me deixa em paz. Né? Então ele já tem uma saída. Se a gente estivesse num outro ambiente, eles diriam, eu sou agnóstico, me deixa em paz. Ou tipo assim, eu tenho minha religião, me deixa em paz. Eu já tenho minha definição de fé, me deixa em paz, me deixa quieto, não mexe comigo. E assim esse homem, ele disse, bem, eu não sou católico, eu não sou crente, eu tenho uma Bíblia, eu leio a Bíblia, inclusive hoje eu estava lendo o Apocalipse, como é terrível aquele livro. Ele dizendo, né, estou lendo o Apocalipse. Aí ele começou a contar a experiência dele. Quando ele passava na Praça José de Alencar, em Fortaleza, e tinha um homem pregando na Praça José de Alencar. E quando o homem terminava a sua pregação, dizia ele, o homem levantava a Bíblia e dizia, este é o caminho da vida eterna. Quem crê, está salvo. Quem não crê, já está condenado. E assim o homem encerrava a sua pregação, fechava a sua Bíblia e ia-se embora. E o homem que eu estava conversando com ele disse, pastor, mas hoje as pessoas não se faz mais assim, né? Porque eu acho que é errado o que esse homem estava dizendo, né? Hoje as coisas são mais light, as coisas são mais leves. As pessoas não falam desse jeito que aquele homem falava, porque tipo assim, bota a gente, né, contra a parede e tudo. Aí não deu tempo para a gente continuar uma conversa um pouquinho mais aprofundada, mas eu ia dizer para ele, querido, quem disse isso, na verdade, não foi aquele pregadorzinho. Foi o pregador dos pregadores. Ele disse em João capítulo 3, versículo 18, quem crê não é julgado. Mas quem não crê, ele disse, já está julgado. Porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então isso aqui define a sua vida eterna. Se você crer ou se você não crer. E aí algumas pessoas dizem, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Mas a sua fé, ela tem fruto? Vocês estão comigo? Sua fé tem fruto? Porque o que Deus busca colher nos seus filhos é o quê? Fruto. Resultado, consequência da fé que você tem. Estão comigo? Se não existem os frutos da fé que você tem, então a fé é morta. Se eu digo que conheço as Escrituras, ótimo. Mas como bem disse uma determinada irmã, o diabo também conhece as Escrituras. O diabo conhece tão bem as Escrituras, que ele sabe do dia exato em que eles serão julgados. Tanto é que quando Jesus foi expulsar, aliás, ele entrou num determinado lugar e tinha uma pessoa lá possessa de demônio, o demônio gritou e disse, por que você está vindo me atormentar antes do tempo? Porque ele sabia que existia um tempo, ou que existe um tempo em que ele vai ser julgado. Então, o demônio conhece as Escrituras melhor do que eu e você. Entretanto, isso não transforma o demônio num santo. Por quê? Ok? Então você percebe que o simples fato de conhecer as Escrituras não me torna melhor do que ninguém. O que é que me torna melhor? Se a palavra que eu estou lendo, se a palavra que eu estou conhecendo, eu estou guardando ela no meu coração, para que ela seja luz para o meu caminho. Davi diz assim, como é que o jovem vai purificar o seu caminho? Ele responde, observando-o segundo a palavra de Deus. Em outro momento ele diz, lâmpada para os meus pés são as tuas palavras. Então se eu tenho as Escrituras, mas ela não é luz para o meu caminho, querido, ela não faz diferença. Porque o diabo conhece-a muito bem, mas isso não o torna santo. Ele continua demônio. Vocês estão comigo? Então se eu conheço as Escrituras, mas aquilo não é caminho para eu andar,
nem cheira nem fede. A mesma coisa diz respeito à fé. Sempre que Deus cria algo, o diabo cria algo falso. É como você ter hoje o sapato original na loja e você tem os que você compra da China. Às vezes a imitação é tão perfeita que nem o especialista consegue discernir o que é o verdadeiro ou o falso. Porque é muito perfeita a imitação. Então o diabo, ele é especialista nisso. Ele cria aquilo que é falso. Então existe a fé verdadeira, correto? E existe a fé falsa. O que é a fé falsa? É aquela fé que é uma concordância mental. Você concorda mentalmente que aquilo é verdade, mas aquilo não se torna verdade em sua vida. Isso não é fé. Isso é concordância mental, é uma fé falsa. Estão comigo? Então, quando é que eu tenho fé em Jesus e essa fé me salva? Quando esta fé tem frutos. Quando essa fé tem resultados. Eu estava citando outro dia para vocês o exemplo de um homem que estudou comigo e hoje ele é muito magro, consumido pelas drogas. E então outro dia eu o encontrei num desses bequinhos aí e eu disse, cara, meu irmão, vamos para a igreja, cara. Nós estamos tendo um derramamento de Deus tão lindo na igreja. Nós temos um espírito de fé. Nós estamos desfrutando do gozo do Espírito na igreja, coisas tão lindas. Por que você não vai lá? Aí quando eu falei essas coisas, ele disse, Deus, né? Pois é. Rapaz, eu creio muito em Deus. Creio muito em Deus, minha fé em Deus. Deus, Maria, é tudo para mim. Tudo para mim, tudo para mim. Você concorda comigo que essa fé não... nem flói, nem contribui, não faz diferença. Ele não, porque se ele tivesse fé, tinha fruto. Se ele tivesse fé, tinha resultado. Se ele tivesse fé, a vida muda. Vocês estão comigo? Então veja, Jesus falou que quem não crê nele, já está julgado. Porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Então esse texto que nós estamos lendo é um dos textos mais importantes da Bíblia. Jesus fala para Nicodemos, esse camarada aqui, é um cidadão que aparece de noite para conversar com Jesus, e presta atenção nisso aqui. Ele apareceu de noite para conversar com Jesus, e por que ele apareceu de noite? Porque ele não queria ser visto com Jesus. Vocês estão comigo? Ele não queria ser visto com Jesus. Ele tinha constrangimento, ele poderia perder a sua posição se ele fosse visto com Jesus. Então a Bíblia fala que ele procura ir de noite com Jesus. Você sabe que tem pessoas que têm vergonha da sua fé? Que tem pessoas que têm vergonha de dizer que Jesus é o seu Senhor? Que tem vergonha de dizer que a Bíblia é o seu livro de fé e prática? E, portanto, são pessoas que andam nas sombras. Eles não testemunham de Jesus, eles não falam de Jesus, eles não ganham ninguém para Jesus, eles não convertem ninguém. E Jesus fala, a Bíblia fala, melhor dizendo, que aquele que ganha alma, ele é sábio. Aquele que ganha uma alma, ele livrou uma pessoa da perdição eterna e encobriu multidões de pecados. Amém? Então, salvar pessoas é a missão mais nobre da terra. Um médico é um dos profissionais que tem a missão mais bonita na face da terra. Mas a única coisa que o médico pode fazer é cuidar do corpo. Mas o corpo, ele tem um prazo de validade. A Bíblia fala 70 anos, quando no muito 80. E quando chega nessa fase, é canseira e enfado. O médico salva o corpo todas as vezes que ficamos doentes, buscamos o médico, tomamos o medicamento, vamos lá ver, bate um raio-x, vê como é que está. E o médico examina, queridão, mas tem 70 anos, tem 80 anos. Os que passam disso são sortudos. E depois disso, o médico não pode fazer nada. Depois disso entrou o seu ministério, que é o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo.
não imputando aos homens os seus pecados, mas apagando o pecado dos homens e entregando à igreja o ministério da reconciliação, dizendo: vão lá e reconciliem os homens com Deus, porque Deus não está colocando o pecado nas suas contas, Deus está pagando, reconcilia os homens enquanto é tempo. É um clamor de Deus, reconciliação, reconcilia o mundo. Então veja, esse rapaz veio ter de noite com Jesus. Esse homem, de noite, eu não quero ser visto com Jesus. Eu não quero ser identificado como aqueles que têm a Bíblia como seu livro. Eu não quero que as pessoas no meu trabalho saibam que eu sou de Deus. Eu não quero que as pessoas na faculdade saibam que eu sou de Deus. Eu quero ser 007. Missão impossível, mas é 007. Era o caso de Nicodemos. Então, quando ele veio sorrateiramente na sombra, dizendo: ó Jesus, eu sei que tu és mestre, tenho visto os milagres que tu fazes. Jesus nem deu bola porque ele estava dizendo, olhou para ele e disse: Nicodemo, tu tem que nascer de novo. Como? Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Se você não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Nicodemos achava que estava bom, porque ele era um religioso, ele era um líder religioso, tinha muitos fiéis, mas ele mesmo não queria ser encontrado no meio daqueles que seguiam Jesus. Jesus fala: queridão, se tu não nascer de novo, tu está ferrado. Vocês estão comigo? Então, mais do que andar com a minha Bíblia, eu preciso ser nascido de novo. E o que é nascido de novo? É você experimentar a vida de Deus dentro de você. Não é uma experiência religiosa, é uma experiência de vida com Deus, é desfrutar da alegria do Espírito, do gozo do Espírito, do amor que o Espírito deposita dentro de nós, desfrutar da natureza de Deus. Isso nós não podemos fazer. Pastor do mundo nenhum pode fazer isso, só você encontrando pessoalmente com Jesus é que isso pode acontecer. Então Nicodemos pergunta: tudo bem? Tá certo, sem nascer de novo a gente não entra no reino dos céus. Mas Jesus, me explica uma coisa, como é que faz isso? Como é que faz esse negócio de nascer de novo? Aí Jesus aproveita para dar uma lapadazinha nele, assim, uma chamada de realidade, dizendo: tu não é mestre? Tu não é doutor da Bíblia? Irmão, Jesus botou o pé no pescoço aqui. E tu não sabes dessas coisas? E então Jesus começou a falar com ele acerca de um tipo de linguagem que ele compreendia. E qual era a linguagem que ele compreendia? Ele compreendia a linguagem da lei. Ele compreendia a linguagem de Moisés. Então Jesus citou um exemplo para dizer como é que o novo nascimento acontece. E como é que acontece o novo nascimento? O novo nascimento acontece como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, ou receba a própria vida de Deus. Então, como é que o novo nascimento acontece? Se você contemplar Jesus. Como é que eu faço para contemplar Jesus se ele já foi para o céu? Sendo tu mestre em Israel, não sabes dessas coisas? Então, queridos, para facilitar a nossa história, vamos ver então esse caso que Jesus citou, Números capítulo 21, abra aí. Para a gente entender como é que acontece o novo nascimento. E essa é uma das razões por que nós vamos orar na igreja. Amém, queridos? Nós queremos novo nascimento. Novo nascimento. Novo nascimento. Como é que acontece o novo nascimento? Jesus disse assim: o vento sopra onde quer, e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso tudo é mistério, não é não? Isso tudo é mistério. Como é isso? O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Para o novo nascimento acontecer, eu preciso que o Espírito Santo entre em operação dentro de mim. E você não sabe quando é que ele vem, de onde que ele vem, por onde que ele passa.
O simples fato é que você está contemplando Jesus e em algum momento o vento vai soprar. E você não sabe de onde que ele veio. Só sabe que ele veio. E por que é que eu sei que ele veio? Porque ele vai deixar um estrago em você. Amém? A igreja é o lugar mais perigoso para você entrar. Estou te falando. É o melhor lugar do mundo e é o lugar mais perigoso. Porque quando você entrar aqui, que você começar a contemplar Jesus, a entender coisas de Jesus, você foi estragado, você não presta mais. Você não presta mais para o mundo. Você não presta mais para a sua vida antiga. Deus estragou você para o mundo. O mundo estragou você para Deus, mas quando o Espírito sopra, você fica estragado para o mundo. Você pode até se desviar, pode até ir lá para fora, pode até fazer o que não deve. Querido, mas no teu coração vai estar dizendo que você está fisgado, irmão. Você não presta mais. Eu me lembro de uma história que uma irmã contava, de um pastor que estava muito decepcionado de ser pastor. E ele já era pastor durante a vida dele toda. E muitos problemas, muita dificuldade, ele enfrentando uma série de crises, ele disse, quer saber de uma coisa, eu vou desistir disso tudo e vou voltar para o mundo. E ele largou mão de tudo. Aí resolveu ir para uma boate. Ele entrou lá na boate e de repente uma das meninas lá que trabalhava na boate começou a olhar para ele. Aí ele, vixe, vai rolar, vai dar certo. Ele achava que estava rolando uma paquera, uma coisa do tipo assim, tal. O fato é que, quando aquela mulher se aproximou mais um pouquinho, que viu o pastor, começou logo a chorar e disse, sim, pastor, eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus me ama. Ele me ama de tal modo que é capaz de trazer um pastor na boate para dizer para mim que Deus me ama. Sim, pastor. Aí o pastor já ficou avivado, disse, é verdade, minha irmã, vem cá, que eu vou orar por você. E hoje a sua vida vai mudar. O fato é que quando acabou essa história, o pastor disse, irmão, nem para desviar eu presto mais. Nem para desviar você presta mais. Então, queridão, escuta. Quando o Espírito Santo gera em você um novo nascimento, você está estragado para o mundo, não presta mais. Você não se adequa mais ali. A natureza de Deus foi instalada. E esse é o único modo de você entrar no reino dos céus. É se você nasce de novo. É se a vida de Deus entra. E o único que é capaz de fazer isso é o Espírito Santo. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido pelo Espírito Santo. Então veja, Deuteronômio capítulo 21. Essa daqui é a história que Jesus citou. Números, eu disse o quê? É números. É isso mesmo, irmãos. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 21, diz assim, ora. Rapaz, o que é que está escrito em Deuteronômio 21? Peraí. Isso não é possível. Deixa eu ver. É isso que eu te digo. Irmão, é a mesma coisa. Fala sobre a expiação de um homicida. É a mesma coisa. Olha aí. Números capítulo 21. Ora. Muito bem. Vamos partir do versículo 4. 21, versículo 4. Então, partiram do Monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo se impacientou por causa do caminho. Irmãos, observa esses raciocínios aqui. A alma do povo se impacientou por causa do caminho. Eu tinha falado com os irmãos, quarta-feira passada, se eu não estou enganado. Quarta-feira passada. Tem um texto em Hebreus capítulo 3, que diz assim, cuidado para que não haja em vocês coração perverso, para vos afastardes de Deus.
Ok? Cuidado para que não haja em vós coração perverso, para vos afastardes de Deus. Quando a gente vai atrás dessa palavra perverso que aparece ali, é totalmente diferente do que a gente entende na nossa língua. A palavra perverso que aparece ali em Hebreus é cansado, cheio de atividades, cheio de aflições, cheio de trabalho, cheio de sem tempo. Olha isso. O que é que o Senhor está dizendo? Cuidado para que o seu coração não se torne perverso para você se afastar de Deus. Existe um estado que a gente entra que é muito perigoso para nós nos afastarmos de Deus. Quando Esaú entregou a sua herança por um prato de comida, a Bíblia diz que ele vinha da caça e estava muito cansado. Estão comigo? Então veja, existem alguns momentos que a gente entra na vida que é muito perigoso. É muito perigoso. É uma coisa chamada de cansaço. O cansaço é quando você não está descansando em Deus e está andando na sua própria força. Vai existir momentos que nós vamos entrar nesse estado de cansaço e nós temos que ter consciência. Deus está dizendo, presta atenção para que o teu coração não fique perverso. E esse perverso é um coração carregado de atividades que não tem tempo para descansar em Deus. E aqui acontece algo parecido com o povo de Israel. A alma do povo se impacientou por causa do caminho. A alma entrou num estado de incredulidade. A alma entrou num estado de não descansar na obra de Deus. E ele passou a depender de si próprio. E todas as vezes que dependemos de nós mesmos, nós enfraquecemos e caímos. E a Bíblia chama isso de coração perverso. Coração que não descansa naquilo que Deus fez para você. O convite do diabo será sempre para você fazer algo para se tornar aquilo que Deus já te fez. Ok? Faça algo para que você se torne aquilo que Deus já te fez. Não, se Deus já me fez, eu estou feito. Se Deus já concluiu, a obra está concluída. Não há mais nada que você faça. O jardim do Éden já estava pronto. E Deus introduziu o homem no descanso de Deus. Já está pronto. Você não tem mais nada para fazer, a não ser guardar a sua posição e guardar e cultivar o jardim, ou cultivar o seu relacionamento com Deus. Guarde a sua posição, aquilo que Deus te fez. Mas vai existir momentos que você vai ouvir vozes, e elas vão te convencer dizendo, você tem que fazer um monte de coisa, para que você seja aceito por Deus. Quando a única coisa que Jesus falou foi, se você crer no que Ele já fez. Estão comigo? Crê no que Ele já fez. Deus disse para Adão, Adão, desfrute do jardim. Apenas cultive e guarde. Apenas isso. A serpente veio e disse, não está completo não. Na verdade você pode ser maior do que você já é. Se você comer dessa árvore aqui, você fica igual a Deus. Mas você ela já era igual a Deus. Ela já fora feita à imagem e semelhança de Deus. Mas a serpente convenceu ela dizendo, se você comer dessa árvore, você se torna. Ou seja, se você fizer isso, você se torna o que você já é. Quando você faz isso, então você cai. E fica vulnerável. E você entra no estado de cansaço. Você entra no estado de vulnerabilidade. Você entra no estado que a terra fecha a mão. Quando é que a terra é favorável para nós? Quando você está descansando. Na obra que Deus fez. Não na que você faz. Então Jesus está nos convidando para descansar no descanso da fé, no descanso da obra que já foi concluída. Deus terminou a sua obra e descansou. Irmãos, alguém estava fazendo um comentário tão interessante, que quando a gente pensa no tabernáculo de Deus, que Moisés construiu, tinha vários móveis no tabernáculo de Deus,
que foi feito na terra à imagem do que é no céu. No tabernáculo de Deus tinha o altar de bronze. O altar de bronze? O altar do sacrifício. O altar da oferta era o primeiro. Depois vinha uma bacia onde se lavava as mãos. Depois entrava-se no lugar santo, tinha um candelabro e tinha uma mesa com os pães da proposição. Depois tinha um sacerdote balançando lá o incensário. E depois, no Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança e o propiciatório, onde era colocado o sangue do Cordeiro, apontando para a obra que Jesus viria e colocar o seu sangue ali de uma vez para sempre, para nunca mais ser posto. O sumo sacerdote entrava de ano em ano para colocar sangue ali, para fazer aspersão, para fazer sacrifício por todo o povo. Mas aquilo era de ano em ano, esperando o dia que Jesus viria para colocar sangue ali de uma vez para sempre. Por isso que o sacrifício que Jesus ofereceu é fonte eterna de perdão para os homens que creram. Para os que creram. Para os que não creram, você está fazendo algo para se tornar o que você já é. Então você cai. Então você fica fraco. Então você fica cansado. Então você entra no coração perverso, que não creu na obra perfeita. Vocês estão comigo? Então lá tinha vários móveis, mas não tinha cadeira. Tinha mesa, mas não tinha cadeira. Porque a cadeira, ela só tinha no céu. Depois que Jesus completou a sua obra, e a Bíblia fala, e ele se assentou. Significando dizer, está feito. O trabalho já foi concluído. É tempo de entrar no descanso dos que creem. Então veja que coisa interessante. Esse texto está dizendo que a alma do povo se impacientou por causa do caminho. No seu caminho com Deus, vai existir muitas situações em que sua alma vai se impacientar. Em que sua alma vai se encher de angústia, em que sua alma vai se encher de perturbação, em que sua alma vai se encher de medo, sua alma vai se encher de insegurança. E esse é um momento perigoso. É o momento de você prestar atenção e perguntar, eu estou olhando para Jesus? Eu estou contemplando Jesus? Ou eu estou andando no meu próprio descanso? Ou eu estou andando na minha própria obra? Eu estou andando no que eu mesmo faço? No que eu mesmo mereço? Ou eu estou olhando para Ele que fez uma obra eterna? Então, Jesus falou, quem crê já está salvo. Quem não crê já está condenado. Crê em quê? Na obra perfeita, na obra completa, na obra que não precisa de complemento. Já está feito. Então veja, por causa, a alma do povo se impacientou por causa do caminho. Versículo 5, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. É o que acontece quando a nossa alma está nesse estado. Nós murmuramos contra Deus e contra o homem de Deus. Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio desse pão miserável. Olhe bem. Por que você nos fez subir para cá? Porque a nossa alma tem fastio desse pão miserável. O que é esse pão miserável? Era o maná. Esse povo passou 40 anos no deserto. Agora, você imagine como é que você dá água para aproximadamente 3 milhões de pessoas e como é que você dá comida para 3 milhões de pessoas. Você é papai, você é mamãe. É um desafio providenciar comida para 3, 4? É ou não é? Falta a feira. Não? Falta a feira, falta a chinela para o menino, falta o sapato do menino, da Nike. Né? Que chute, Leoneide, Jesus. Vai dar um que chute para o teu filho, ver se ele quer. Leva um chute, né, filho, na verdade. Pois é. Então, na verdade, que chute é do meu tempo, irmãos. Que chute é da época que, né? Você não sabe nem o que é isso hoje. Na minha época era M2000, que chute, essas coisas. Hoje é outra conversa. Então, veja bem.
providenciar para uma família é desafiador. Para 3 milhões de pessoas é inimaginável. Então aquele povo vivia dentro de um ambiente de milagre o tempo todo. Então Deus, a Bíblia fala que Deus fez chover do céu maná. Irmãos, presta atenção, maná caiu do céu. E cada morador saía fora de sua casa, enchia o seu baldinho e trazia suprimento para a sua família. Dia após dia, todos os dias, o Senhor mandava maná. Todos os dias. Não tinha falta de maná. Todos os dias, os céus se abriam e Deus mandava maná. Não faltava. Quando era na sexta-feira, porque eles não podiam trabalhar no sábado, porque o sábado é o descanso dos que creem. Quando era na sexta-feira, o Senhor mandava mais para que eles coletassem, para que não faltasse. Maná. Você sabe quem é esse maná? Jesus. Ele mesmo revelou isso para nós em João, Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 48. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48, ele diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus estava dizendo, aquele maná que descia no deserto era uma representação de mim. Ok? Vocês estão comigo? Agora preste atenção. O povo se impacientou por causa do caminho e murmurou contra Deus e disse, nossa alma tem fastio desse pão miserável. O povo começou a sentir fastio de Jesus. E aí onde estava a perdição deles. Então o Senhor mandou. Deixa eu só fazer uma observação para você. A gente vai ver no Salmo de número 78, versículo 25, que o salmista diz, Salmo 78, versículo 25, o salmista diz que o maná, ele é o pão dos poderosos. E ele lhes mandou comida em abundância. Deixa eu ler um pouquinho antes para você. Versículo 24 de Salmo 78 diz assim: fez chover sobre eles maná para comerem, e deu-lhes do trigo dos céus. Fala isso aqui comigo. Fez chover sobre eles maná para comerem, e deu-lhes do trigo dos céus. Amém? Aí ele diz no versículo 25, cada um comeu o pão dos poderosos, e ele lhes mandou comida em abundância. Fez soprar nos céus o vento do oriente, e pelo seu poder trouxe o vento do sul. Cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida em abundância. Então preste atenção, o maná é a comida dos poderosos. Se alimentar de Cristo é a comida dos poderosos. Como é que eu como de Cristo? Você precisa saber o que Cristo fez por você e mudar a sua mente baseado naquilo que Cristo fez por você. Isso é comer de Cristo. E ele chamou essa comida de a comida dos poderosos. Eu observei uma coisa em Romanos capítulo 4, quando está falando acerca de Abraão. A Bíblia faz a seguinte declaração: porventura, Deus deu a promessa
a Abraão de herdar o mundo na circuncisão ou na incircuncisão? A resposta é: Deus deu a Abraão a promessa de herdar o mundo antes da circuncisão. Ou seja, antes da lei, Deus deu a promessa a Abraão de herdar o mundo quando ele recebeu a justiça somente por meio da fé. Não por algo que ele houvesse feito para merecê-lo, mas quando ele creu e porque creu, Deus depositou. Não sei se você entende isso. Mas, quando nós recebemos algo de Deus porque nós merecemos, nós estamos sobre a lei. E essa não é a comida dos poderosos. Essa é a comida dos que caem. Essa é a comida daquela que a Bíblia diz: caíram os valentes. Os valentes que confiavam em si, caíram. Eles não eram os poderosos. Quem eram os poderosos? Os que creram. E porque creram, Deus não lhes imputou pecado, Deus lhes imputou justiça. Essa é a comida dos poderosos. Eles não fizeram para merecer, eles creram naquilo que o Senhor fez em seu lugar. Vocês estão comigo? Então essa é a comida dos poderosos. Então, Abraão recebeu a promessa de herdar o mundo por meio da fé, quando ele creu no que Deus fez, no que Jesus fez em seu lugar. Por meio da fé, ele recebeu e se tornou poderoso. Tem um outro texto de Paulo em Gálatas que ele diz assim: os milagres que acontecem no meio de vocês, é pela pregação da lei ou pela pregação da fé? Vocês receberam o Espírito Santo por meio da pregação da lei ou por meio da pregação da fé? Ou seja, a pregação da justiça que vem pela fé é o alimento dos que vão andar poderosamente na terra. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, esses reinarão em vida. Se eu não estou reinando em vida, é sinal que eu não estou comendo a comida, o pão dos poderosos. Porque se o pecado me escraviza, se eu sou vítima, se eu sou pequeno, se eu caio, é sinal que eu ainda não estou comendo do pão dos poderosos. Então é provável, irmãos, que nós precisemos fazer alguns exames e ver se a nossa alma está impacientada no caminho e se nós estamos considerando miserável o pão que desceu do céu, chamado Jesus. Então veja que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Então o Senhor, porque eles murmuraram contra o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que o mordiam, e morreu muita gente em Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que ele tire de nós destas serpentes. Mas Moisés, pois, orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela vai viver. Fez então Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Partiram então os filhos de Israel e acamparam-se em outro lugar. Muito bem. Jesus usou esse texto para explicar a Nicodemos acerca do novo nascimento. Louvor, vai lá. Vocês estão comigo? Eu estou citando esse texto para você voltar para João capítulo 3. Quando Jesus disse para Nicodemos: você não entende sobre o novo nascimento? Você é mestre. Então Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê seja salvo, para que não pereça, mas seja salvo e receba vida eterna. Essa palavra vida eterna significa receber a própria vida de Deus. Quando a gente aprendeu sobre vida eterna, a gente pensa: quando eu morrer, quando eu for para o céu, eu vou desfrutar de vida eterna. Não, a vida eterna começa hoje.
significa receber a própria vida de Deus. É você viver na terra cheio da vida de Deus. Isso é novo nascimento. Jesus falou: para isso eu vim. Deixa só a guitarra. Para isso eu vim. Para quê? Para que vocês recebam vida. E vida abundante. Irmão, Jesus veio só com esse propósito. Que propósito? Que eu recebesse vida de Deus. Para que a vida de Deus fosse transmitida ao meu espírito. Vocês devem se lembrar de Ezequiel 37. O Senhor pega o profeta e leva ele para um vale de ossos. E aqueles ossos estavam sequíssimos. Preste atenção, os ossos não estavam secos. A Bíblia diz que estavam sequíssimos. O que isso significa dizer? Que quando nós estamos distante da vida de Deus, nós não só morremos, nós ficamos ressecados. Ou seja, não é uma morte simplesmente morrida, é uma morte no seu sentido mais profundo, no seu sentido mais intenso, numa morte de tal modo que se você triscar, se esfacela. Essa é a morte daquele que não tem a vida de Deus em si. Jesus fala: para isso eu vim, para que aqueles que creem recebam vida, a vida do próprio Deus. Irmãos, é transmitida. Você está compreendendo? É transmitida. Quando você escuta essas palavras que eu estou dizendo, você está sendo estragado. Vida de Deus está sendo introduzida em você. Cristo está sendo levantado. Fé está sendo gerada dentro de você. Você está examinando a sua vida e dizendo: de fato, eu preciso disso. Então o profeta Ezequiel foi para o vale de ossos secos. Deus o levou para o vale de ossos secos. Ossos secos não, ossos ressecados, sequíssimos. Imagine, irmãos, um vale cheio de ossos ressecados. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel. E diz: Ezequiel, profeta, estes ossos podem reviver? O que você diria? Eu diria: impossível, Senhor. Mas Ezequiel não queria ser deselegante com Deus. E ele disse simplesmente: Senhor, tu sabes. Profeta, podem reviver esses ossos? Ele não queria dizer: Senhor, não pode, é impossível. Ele não queria dizer isso. Então ele jogou para Deus dizendo: Senhor, tu sabes, eu não sei. E o Senhor pergunta para ele. Então Deus disse para ele: Ezequiel, fale com esses ossos. Pregue para esses ossos. Diga-lhes: ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Irmãos, imagina a loucura. Um profeta num vale de ossos sequíssimos. E o Senhor perguntando: pode viver? Ele disse: impossível. Então Deus diz: comece a profetizar. Diga para eles, fale com eles, pregue para eles: vale de ossos secos, ressuscitem. E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor começou a se mover. E começou-se a haver um reboliço. Um reboliço. E ossos começaram a se juntar os seus ossos. E depois de um longo tempo, é cena que nem Spielberg consegue imaginar. Depois de um longo tempo, aqueles ossos se juntaram osso ao seu osso e ficaram de pé. Mas ainda lhes faltava algo. Deus precisava soprar sobre eles o Espírito. E quando foi soprado o Espírito sobre aquele vale de ossos secos, que se tornou um grande exército, eles se tornaram vivos. Isso é novo nascimento. É isso que acontece quando você prega Cristo. É isso que acontece quando você profetiza Cristo. Fala aos ossos secos. Fala aos ossos ressequidos. E vai acontecer um momento em que o Espírito que sopra vai ser soprado. E esses ossos vão sofrer um reboliço, vão se juntar cada um ao seu osso, e vai se formar um exército para Deus, de homens nascidos de novo. Porque aqueles que não nasceram de novo, não passam de ossos ressequidos.
O distanciamento de Deus os matou, e não só os matou, sugou todo tipo de vida que eles tinham dentro de si. Pois bem, como pode o homem nascer de novo? Jesus disse: olha para Moisés, como foi que ele fez. O povo tinha pecado contra Deus. Escuta o que é que diz. E então Deus mandou serpentes para que picasse o povo. Essa expressão, Deus mandou, é tipo assim, Deus permitiu. As serpentes sempre estiveram lá, mas elas não mordiam o povo. E por que não mordia o povo? Porque Deus não deixava. Mas por causa do comportamento deles, que estavam cansados daquele pão maldito chamado Jesus, Deus não podia mais protegê-los. Por isso Jesus falou: quem crê está salvo, quem não crê está ferrado. Porque eles disseram: estamos com fartio daquele pão maldito. A mão de Deus se removeu e as serpentes entraram e começaram a picar todos os homens. O que é que representa essas serpentes? O pecado, consumindo os homens. Eles entram tão profundo em seus pecados que eles não conseguem achar o caminho de volta. O que é aquilo? Serpente comendo a carne, machucando a carne, ferindo a carne, envenenando a carne, destruindo a carne. Eles vão profundo nos seus pecados. O veneno da serpente vão destruindo. Porque eles rejeitaram o pão bendito de Deus e disseram: isso é pão maldito, estamos fartidos dessas coisas. O Senhor tirou a mão e a serpente começou a comer suas carnes. E então, quando eles viram que as coisas estavam muito difíceis, que eles haviam murmurado contra o homem de Deus e que haviam murmurado contra o próprio Deus, disse Moisés: clama a Deus por nós, para que ele tire as serpentes. Moisés clamou e Deus disse: eu vou fazer mais. Eu não vou só tirar as serpentes. Porque preste atenção, a sugestão dos homens era tipo assim: ora a Deus e dá um porrete na mão de cada um. Todas as vezes que a serpente vier picar, sapeca-lhe o pau na cabeça dessa serpente. Tira as serpentes. E aqueles que estão envenenados, faz o quê? Se eu matar as serpentes, ok, mas os que já foram envenenados, como é que faz? Vai morrer todo mundo? Deus diz: não, vou fazer mais. Eu não vou dar porrete na mão de vocês para vocês matarem seus pecados. Eu vou pegar o pecado e vou levantá-lo bem alto. E será que você não precisará de porrete para matar o pecado? Só precisa olhar para ele. E todas as vezes que você olhar para Jesus, o veneno vai perder o seu efeito. O veneno vai perdendo o seu efeito. Mas e se a serpente picar? O veneno vai perder o seu efeito. Jesus falou no Evangelho dizendo: vocês comerão coisas venenosas e não lhes causará dano algum. O que é isso? É você contemplando Cristo e o veneno não causa efeito. De que veneno estamos falando? Do veneno do pecado. As crianças, elas são lindas, são puras, mas elas já nascem com esse veneno dentro de si. É só elas crescerem, elas vão se manifestar aquilo que já está dentro. Elas estão envenenadas. Então não adianta você dizer: não, filho, isso não pode. Bate o pau nesse pecado. Não pode, filha. Não faz isso, mata. Não deixa não, pufo. Não dá, mata. Coloca veneno. Não adianta. Não se resolve o pecado batendo nele. Se resolve o pecado apresentando Jesus. Olha para ele. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não imputando aos homens seus pecados, mas apagando-os. Só tem um que tem a cura perpétua e eterna para o pecado. O nome dele é Jesus. Ele fez o sacrifício de uma vez para sempre, para salvar todo aquele que nele crê. É nele que você tem que crer, não é em você. Se você crê na sua espiritualidade, Deus me aceita porque eu sou um crente muito bom. O Senhor sabe que eu sou um crente bom.
Essa coisa é tão maligna que Jesus citou o caso de um homem que entrou no templo para orar. E a Bíblia diz assim, ele orava de si para si. Ele nem orava a Deus, orava de si para si mesmo. Tu sabes que eu dou o dízimo de tudo. Que eu não sou como esses réis mortais do ministério de louvor. Tu sabes que quando eu canto os céus, quando eu canto, eu sei fazer. Ele orava de si para si. Ele confiava no que ele fazia, no quão bom ele era, no quão reto ele era, no quão justo ele era. Nesse estado você se cansa. Nesse estado a serpente te mata. Mas quando você tira o olho de você e você olha para aquele que fez a justiça perfeita, tudo aquilo que ele era, ele tornou você. E tudo aquilo que você era, ele tomou sobre si. Quando você entende que na cruz houve uma troca, o justo pelo injusto. Quando você entende que você é aceito por causa da oferta que você traz, não é por causa de você. O que é a oferta? Quando o pecador vinha ao sacerdote trazendo o seu cordeirinho, o sacerdote não olhava para o ofertante. Ele dizia, me dê o cordeiro, deixe-me examinar o cordeiro. Se o cordeiro não tiver mancha, se o cordeiro for perfeito, a tua oferta é aceita. Tu é aceito. Você está comigo? Então imagina que o homem pecador chegava diante do sumo sacerdote trazendo o seu cordeirinho. E o sumo sacerdote não dizia assim, bota o cordeirinho aí, deixa eu olhar para você. O que você andou fazendo? Não era para examinar ele. Era para examinar quem? O cordeiro. Quem era o cordeiro? Cristo. De modo que quando você vem a Deus, quem que você está trazendo? Você mesmo? Ou você está trazendo Cristo? E aí Deus chega e diz assim, deixa eu olhar a sua oferta. Aí ele olha para Jesus e diz, ele é perfeito. Não há nada que eu consiga dizer do contrário. Ele é perfeito, o seu sangue é perfeito. Então ele diz, você é aceito. De modo que você é aceito não pelo que você faz, você é aceito pela oferta que você traz. E quem é a oferta que você traz? Cristo. Na cruz houve uma troca, o justo pelo injusto. O pecador pelo justo, pelo reto. Pelo aquele que nunca peca, que nunca errou. Perfeito, aceitável diante de Deus. Então como é que acontece o novo nascimento? Quando você começa a contemplar isso. Amanhã você vai orar. E quando você vai orar, você vai olhar para si e dizer, caraca bicho, como eu sou terrível, como eu sou feio, como eu tenho manchas. Sabe o que você está fazendo? Você está entrando no lugar onde a alma vai entrar em fastio, onde a alma vai dizer, aquele pão é desprezível, é miserável. É onde você vai se cansar. Quando todas as vezes que você se apresentar em oração diante do Senhor, você vai apresentar quem? Jesus. Eu vou dizer, Pai, por isso que todas as vezes que eu vou orar, eu oro bem dizendo, Pai, te agradeço por Jesus. Obrigado por Jesus. O que é que eu estou fazendo? Eu estou apresentando a oferta, não eu. Estou apresentando a oferta, Pai, obrigado por Jesus. Seu sacrifício é perfeito. Obrigado por Jesus. Recebi justiça perfeita dele. Obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus. Eu me apresento diante de Deus como uma oferta. E o nome dela é Jesus. E quando o Pai olha para Jesus, diz, pelo amor de Deus, vem cá. Pelo amor de mim mesmo, vem aqui. Come on, baby. Você é meu filho. Estão comigo? Então é assim que o novo nascimento acontece. Todos os dias da sua vida. Hoje a célula verde, quando estava fazendo a apresentação dela aqui na Santa Ceia, ela citou uma coletânea de versículos de redenção. Aqueles versículos é para você memorizar todos os dias, citá-lo em oração. E o que acontece quando eu estou fazendo isso? Você está transformando a sua mente.
contemplando Cristo. A Bíblia diz que quando nós contemplamos a Jesus, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Irmãos, isso é muito poderoso. Deus, quando você chega diante de Deus, Ele não está apontando o seu pecado. Você não presta, você não vai conseguir, você realmente é detestável, é desprezível. Ele disse, não. Todos que foram picados pelo veneno do pecado, olhe para Cristo. E o veneno perde o seu efeito. E você ressuscita e você levanta para viver nova criatura em Cristo Jesus. Todas as vezes você contempla. Então todos os dias você vai em oração, meditando nas Escrituras em quê? Naquilo que Jesus fez por mim. E o que acontece com a minha mente? Eu vou transformando ela. Amém? Nós estamos mais conscientes do nosso pecado do que da justiça do Cordeiro. Nós estamos mais conscientes da nossa justiça própria do que da justiça dele. E desse jeito, nós vamos ficar vulneráveis, nós vamos ficar fracos e não vamos comer a comida dos poderosos. A comida dos poderosos, a comida daqueles que vão reinar em vida, que vão governar o mundo, que vão reinar nessa terra, que vão desfrutar o melhor de Deus aqui, é aqueles que comem o pão da vida. E o pão da vida é esse: descansa na obra que já foi completa. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus vos abençoe.